Unfortunately for VFC investors, it's not been fun. Shares of VF Corp in focus after the North Face and Timberland maker slashed its profit outlook for the remainder of the year, citing weaker consumer demand across all brands. The company also announced the retirement of CEO Steven Brendel and has named lead independent director Ben Odora as interim president and CEO. Long term, absolutely. We do see the ability to continue to evolve our supply chain. We don't think we're in a negative position today in any way, shape, or form. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Antes de começarmos, já sabem que se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. E aproveito também para alertar que este episódio reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. E hoje analisamos a VF Corp. Para quem não sabe, a VF Corp é uma empresa americana de vestuário e calçado que vende através de marcas bem reconhecidas como a The North Face, a Timberland, Eastpak, Vans, entre outras. A empresa tem presença internacional um pouco por todo o globo, com a maioria da receita, cerca de 52%, a ser proveniente dos Estados Unidos, sendo que a região europeia é a segunda maior representada, com pouco menos de 30%. O negócio da empresa está dividido em 4 segmentos: Outdoor, Active, Work e Street, onde os primeiros dois representam mais de 90% da receita e podemos dizer abertamente que são os mais relevantes, até porque é onde se encontram a maioria das marcas e os produtos mais conhecidos de cada uma delas. Mas, exatamente, qual é a marca que mais vende? Qual é a marca mais rentável para a empresa? A marca que mais contribui para a receita é a Vans, seguida da North Face, com esta segunda a ganhar terreno na rentabilidade ao ser responsável no ano passado por uma grande parte dos lucros, enquanto a Vans começa a apresentar sinais de debilidade. Como o ano fiscal da empresa começa e acaba em abril, está atualmente no ano fiscal de 2023 e já apresentou os primeiros 2 trimestres. Assim que vejamos o que nos dizem os números antes de olharmos para o passado mais longínquo. Comparando estes 6 meses com o mesmo período do ano passado, a marca Vans regrediu um pouco nas vendas em praticamente todas as geografias e apenas a marca North Face mostrou números superiores. Timberland está praticamente constante e também a Dickies mostrou uma regressão. Isto obviamente é um mau sinal porque ainda não entramos num período de recessão e a empresa está já a mostrar sinais de debilidade no crescimento. Se olharem com atenção, os mercados europeus e americano não decresceram muito no cômputo geral, mas o asiático sim, devido à recessão ou período económico complicado que a China atravessa neste momento. A receita não mostra um bom sinal, mas e os lucros operativos? Será que este declínio na receita tem afetado as margens da empresa? E a resposta é sim. Primeiro, porque, como podem ver, o lucro operativo nos primeiros 6 meses passou de 870 milhões de dólares para 682, com um rombo tremendo no segmento Active. E segundo, porque tudo resulta de uma subida enorme do inventário. A margem operativa no segmento Active caiu precisamente porque os inventários subiram para o dobro. Estamos a falar de uma queda de 5% na margem. Não admira que os mercados tenham reagido da forma que o fizeram. Estes inventários são sobretudo consequência do problema das cadeias de distribuição que se viram afetadas pelos confinamentos e isto não é um problema apenas da VF Corp. Já tínhamos visto algo semelhante com a Nike, por exemplo, mas estas empresas necessitam de ter inventários para fazer face à procura e agora vão ter de escoar os mesmos a preços mais baixos, colocando assim uma maior pressão nas margens. Nada de novo, portanto. Se te estás a perguntar de onde é que vêm os produtos desta empresa, mais de metade são produzidos no Vietnã, China e Camboja, um pouco à imagem de tantos outros gigantes da indústria têxtil. Até agora temos visto uma empresa que apresenta poucos motivos para investir, apesar de estar a mãos com um problema que aparentemente parece ser passageiro. Mas será que a posição financeira da empresa a vai ajudar a navegar este período
tranquilamente? Bom, o dinheiro em caixa é de aproximadamente 500 milhões de dólares e a dívida a longo prazo é de 3.500 milhões de dólares, o que dá um rácio de 7 vezes, algo que é difícil de digerir. Os ativos correntes e totais são superiores aos passivos da mesma natureza, o que é positivo, e apesar do total da dívida da empresa rondar os 5.000 milhões de dólares, a alavancagem, tendo em conta um EBITDA de 1,9 mil milhões, é de 2,2 vezes, abaixo do meu limite das 3 vezes. Não é uma posição financeira fantástica, mas também não é negativa. Vamos ter de avaliar a estrutura da dívida para os próximos anos antes de tirar conclusões. A mim, parece-me que vão ter de reestruturar os valores de 2024 e 2026 e dividir esses pagamentos nos anos 2025 e 2027. Este ajuste implicaria um pagamento de 500 milhões de dólares todos os anos até 2027. Se é realista ou não, vamos ter de ver os fluxos de caixa e perceber se a empresa gera esse valor ou não. Então, olhando para os fluxos de caixa dos últimos 6 meses, a empresa está numa sangria que até dói só de olhar. De abril a setembro teve um fluxo negativo de quase 1.000 milhões de dólares. Ou seja, saiu muito mais dinheiro do que entrou. É verdade que o grande responsável são os gastos com o inventário. Mas mesmo normalizando esse valor, a empresa ficaria justa em valores positivos. Podemos confirmar ainda que emitiu mais de 1.300 milhões de dívida para fazer face a este contexto, pagou $500 mil de dívida que já tinha e ainda 388 milhões em dividendos. Nota-se que a empresa está a conter os gastos de capital, bem abaixo do mesmo período de 2021, mas que pode não ser suficiente para manter o dividendo. E é muito fácil de fazer as contas. A empresa em 2022 pagou 770 milhões em dividendos, ao que somamos um capex de mais ou menos 245 milhões. Portanto, para o dividendo ser minimamente seguro, precisamos que os fluxos de operação sejam superiores a 1.000 milhões de dólares. E se recordam, falta ainda meter aqui os tais 500 milhões de dívida anual que precisam de pagar todos os anos até 2027. Ou seja, que para reduzir a alavancagem e manter o dividendo, a empresa necessita de fluxos de caixa operativos a rondar os 1,5 mil milhões de dólares. Nos últimos 3 anos, andou muito longe desse valor. E isto significa que este Dividend King, que sobe o dividendo há praticamente 50 anos consecutivos, está, na minha opinião, mais próximo que nunca de cortar o dividendo. A menos que abdique da redução da alavancagem, é o cenário mais provável. Antes de projetarmos o futuro, vamos então olhar para os últimos 10 anos e perceber como tem evoluído a empresa nos diferentes aspectos fundamentais. E a primeira pergunta que procuramos responder é se a receita está a crescer. E a resposta é sim, muito ligeiramente, é verdade, nos últimos 10 anos, mas mais rapidamente nos últimos 3, face da aquisição de marcas como a Supreme e da recuperação da pandemia de 2020. A segunda pergunta é se o EBITDA e o benefício líquido estão a crescer. Sim, novamente crescimentos anémicos na última década, mas mais elevados se considerarmos apenas os últimos 5 anos. As margens, à exceção da margem líquida que vinha em claro declínio desde 2013, até estavam saudáveis, mas já vimos que nestes últimos 6 meses foram completamente varridas pelo tsunami de inventários. Olhando para o passado mais longínquo, este cenário não é novo. Reparem que já nos anos 90, nos anos 2000 e em 2009, tudo recessões, os benefícios líquidos caíram agressivamente e não foi o fim da empresa, tendo recuperado nos anos seguintes. Isto não significa que vá acontecer novamente, mas dá-nos uma ideia de como é que a empresa tem navegado estes períodos conturbados. A recompra de ações muito provavelmente estará fora de questão nos próximos tempos. Se o dinheiro já é escasso para pagar as contas, é de bom senso não gastar neste tipo de políticas. No entanto, podemos ver que ao longo dos anos a empresa tem conseguido recomprar ações, reduzindo assim o número em circulação, o que também é um ponto a favor da gestão. Já tínhamos visto que a segurança do dividendo nos últimos anos tem ficado um pouco tremida, com o crescimento da alavancagem para suprimir as necessidades de inventário. E a situação do balanço foi sempre estável ao longo do tempo. Outro ponto a favor é precisamente o ROIC, apresentado pela empresa, de 16%, o que significa que a gestão é altamente eficaz a gerar retorno sobre o capital investido. Passemos às projeções para os próximos 10 anos e comecemos por projetar o EBITDA. Seguindo as estimativas dos analistas até 2027, eu retorno a crescimentos muito residuais daí para a frente,
com os cenários otimista e pessimista a divergirem 20% do cenário base, o preço de uma ação em 2032 seria um valor a rondar os $62, o que representa, face ao preço atual, uma valorização anual de 9%, excluindo o dividendo. Outro método que vamos usar para projetar o futuro é o desconto dos fluxos de caixa dos acionistas. Estes fluxos de caixa usam o valor do ano passado, de $1,12 por ação, e projetam o crescimento dos mesmos nos próximos 10 anos. Este crescimento tem em conta uma rentabilidade anual de 10% como objetivo. E no final, o valor intrínseco atualmente de uma ação, tendo em conta todas as premissas que vês na imagem, é de $37. Mas atenção, porque podemos e devemos ajustar ou confirmar aqui algumas coisas. A primeira é que a empresa muito provavelmente vai parar as recompras de ações, o que, a julgar pelo ano passado, se traduz em mais 90 cêntimos por ação. A segunda é que a empresa espera gerar 5,5 mil milhões de dólares em fluxo de caixa até 2027. Segundo a minha projeção, mantendo o número de ações constantes, os fluxos de caixa dos acionistas gerados até esse 2027 seriam de 4,8 mil milhões de dólares. Isto significa que a empresa conseguiria abater 700 milhões de dívida neste período. 700 milhões de 5,5 atuais são cerca de 13% de toda a dívida abatida num período de 5 anos, o que me parece a mim perfeitamente razoável. E será que a empresa também acredita que pode crescer? A resposta é sim. A expectativa é que a marca North Face ganhe preponderância no portfólio da empresa, um pouco à custa da marca Vans, mas que todas apresentem crescimentos anuais entre os 4% a 6%. A crescer a este ritmo e para obter 5,5 mil milhões de fluxo de caixa até 2027, é necessária uma conversão da receita em fluxo de caixa livre de 8%. Tendo em conta que a empresa normalmente ronda os 10% a 12%, parece-me até uma estimativa conservadora. Este tipo de testes são importantes e permitem perceber se o que a empresa está a estimar está alinhado com os seus resultados históricos ou se estão a sonhar demasiado alto. Para complementar estas análises, o múltiplo preço-benefício histórico da empresa é de 21 vezes e da indústria de apenas 13. De qualquer forma, face aos valores adiantados pela empresa, ambos mostram um valor justo superior ao preço atual. Assim que, na minha opinião, está claramente desvalorizada face a todos os métodos que demonstrei até agora. Olhando um pouco para os aspectos macroeconómicos, a expectativa é que a indústria de calçado cresça a quase 6% ao ano nos próximos tempos e o mercado de roupa exterior cresça a valores muito próximos, o que são ventos que confirmam, mais uma vez, a análise que fiz. Como pontos negativos, o CEO retirou-se, deixando um legado de 6 anos e ainda não anunciaram um substituto, o que pode trazer alguma indefinição a curto prazo. E outro ponto é que o preço da ação está a valores que já não se viam desde 2011 e que a próxima zona de suporte técnico é nos $18. Por outro lado, os executivos da empresa estão a comprar ações neste último mês e se vocês seguem o canal já há algum tempo, sabem o que é que isto significa. Podem existir muitas razões para que vendam as suas ações, mas há só uma que justifique a compra. A minha posição na empresa é de 1,5% do total do portfólio, cerca de $600, e está a perder mais de 46%. Tendo em conta que é o máximo de exposição que eu pretendo para uma empresa com estas características, não vou reforçar ainda mais a minha posição, pelo menos por agora. Mas estou interessado em saber a tua opinião, assim que deixa lá o teu bitite na caixa de comentários. Esta semana os mercados apresentaram direções distintas, com o Nasdaq a cair quase 2%, enquanto, por exemplo, o PSI e a Ibovespa apresentarem performances positivas. Vimos também que a saga FTX entrou agora num novo capítulo, com os elementos da empresa a confessarem práticas ilícitas, colocando ainda mais pressão na personagem principal. Por cá, nada de novo, confirmou-se que os portugueses estão cada vez a poupar menos, o que não admira face às pressões da inflação e das taxas de juros. Mas não me vou alongar muito porque hoje é dia de Natal e não vale a pena entrar em notícias deprimentes. O portfólio esse está neste momento a rondar os 20% de valorização, ou 25% se considerarmos os ganhos cambiais, e recebi até agora $83 no mês de dezembro em dividendos. Ainda é expectável que supere os 126, mas a acontecer
será apenas na próxima semana. No geral, ainda é cedo para começar a fazer contas, mas tudo indica que vai ser um ano com perdas que atualmente se situam nos 12%. É verdade que ainda assim são inferiores ao S&P 500, com 19%, mas ainda assim estou bem atrás da Berkshire Hathaway. E é tudo por hoje. Quero desejar-vos um Feliz Natal, agradecer-vos o vosso apoio, pedir-vos que apoiem o canal deixando um like e subscrevendo, caso ainda não tenham feito. Sigam-me nas redes sociais Instagram e Patreon e não se esqueçam de receber uma ação gratuitamente na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Umas boas festas para todos e vemo-nos para a semana.